Bom, pessoal, então, dando sequência ao último módulo nosso aqui, do terceiro encontro de Mineiro de Uro-Oncologia, mesa de câncer renal. Deixa eu me localizar aqui. Eu vou seguir, então, com essa nossa logística de discutindo em cima de casos clínicos, tá? Então, o primeiro caso clínico é esse aqui, paciente de 80 anos, masculino, uma lesão renal suspeita que foi descoberta acidentalmente por uma tomografia de abdômen, né? Coisa muito comum que a gente vê no nosso dia a dia. Esse paciente ele tinha múltiplas comorbidades. Doença coronariana grave, eu tinha inclusive feito uma cirurgia de revascularização miocárdica prévia, ele é cardiopata com fração de ejeção baixa, e tem DPLC também, com a necessidade de oxigênio suplementar. Devido ao alto risco cirúrgico, foi optado aquela lesãozinha por uma vigilância ativa, né? E, com tantas coisas, a gente optou só por manter clinicamente com exames de imagem. Aqui. Bom, então, dentro desse contexto, nas tomografias seriadas que esse paciente estava fazendo, a gente percebeu um crescimento dessa lesão renal, de 3,5 para 4,7 em 18 meses de controle. Uma discussão multidisciplinar foi considerada, então, de alguma forma, uma abordagem terapêutica ativa nesse paciente e não cirúrgica, né, dentro desse contexto de comorbidades. E nessa reunião clínica, quem estava participando era o Dr. Alexandre Alvim, como radioterapia. Então, ele olhou esse caso e estava opinando também. Essa paciente teve essa massa sólida, né, de 4,7 centímetros de T1B, fez a biópsia, né, discutindo com o tumor board, a gente optou por fazer a biópsia, que confirmou um carcinoma renal, células claras, grau 2 de Fuhrmann. Os exames laboratoriais são esses aí, creatinina de 1,2 e um ECOG de 0,2. Para, então, a gente definiu que não era cirúrgico, e o Alexandre Alvim, participando dessa reunião, falou, opa, isso aqui eu consigo ajudar esse paciente. Então, queria que o Alexandre nos desse os argumentos dele nesse contexto aqui, onde que a radioterapia nos ajudaria. Aula do Alexandre Alvim. Boa tarde a todos, agradecer mais uma vez pelo convite. E ontem à noite, né, Dani? A Dani, assim, o que você vai falar, né? A gente vê a literatura, é uma literatura um pouco recente, né? E eu vou passar aqui um pouquinho alguns detalhes que a gente tem visto nesses pacientes. Quando a gente sempre discute esses pacientes, a gente tem visto que a gente tem tido um saldo muito grande na sobrevida dos pacientes com câncer de rim. A gente saiu de 66% na década de 2000, chegando a 80% em 2017. Esses dados não foram atualizados nos últimos 5 anos, provavelmente a gente está chegando próximo aos 85%, 90% já. E a sobrevida nos 5 anos da doença localizada é muito alta, né? 94%. A gente tem um paciente que é frágil, a gente não pode deixar muito progredir isso de maneira muito deliberativa. E a incidência cresce muito, né? Principalmente após os 60 anos de idade, a gente tem uma incidência, um pico também, tanto em homem quanto em mulher, e, infelizmente, um pico também na mortalidade após os 50 anos de idade. Isso por causa das comorbidades desses pacientes, a gente acaba não abordando, e esses pacientes acabam progredindo, né? E aqui, mostrando de maneira bem deliberada, que os pacientes com mais de 60 anos, eles apresentam uma mortalidade muito maior do que os pacientes jovens, independente do grau e do tamanho do tumor, né? Isso, mais uma vez, porque muitas das vezes não é oferecido um tratamento com opção curativa, né? E aqui a Patrícia já foi, mas eu acho que ela tem que estar presente nessas discussões de CA de rim, né? No estágio clínico 1, 27% morre por causa cardiovascular, 25% pelo CCR apenas e 12% com a segunda neoplasia. E isso começa, essa mortalidade por causa cardiovascular, ela passa a mortalidade de câncer específico nos 2 primeiros anos. Então, é algo muito precoce, é um paciente que é muito grave e o cardiologista, o geriatra, tem que estar muito próximo da gente. E falar aqui, a gente fala, eu só faço radioterapia, que fala um pouquinho, a SBRT é algo que vem crescendo muito, né? A gente começa a fazer radioterapia estereotática no crânio. O crânio é um órgão sólido, é um órgão fixo, muito mais fácil de tratar, muito mais fácil de irradiar. Então, a gente começa a fazer isso desde a década de 90, né?
E qual que é o grande problema de tratar rim com SBRT? É que o rim está mexendo, né? Apesar do grande maioria dos nossos pacientes ter um DPOC, ele tem uma retificação de cúpula diafragmática, isso reduz muito a mobilidade, mas ainda assim está mexendo em média 3 centímetros, 3 centímetros no sentido crânio-caudal, e isso exige alguns recursos extras, né? E isso que ajuda bastante é o tratamento gateado. A gente consegue prever qual que é o momento do ciclo respiratório desse paciente, eu capturo imagem em cada ciclo, momento do ciclo respiratório, e programa, olha, a gente vai tratar nos 50% da respiração, no momento final da respiração, no momento final da expiração, e isso eu consigo reduzir o que eu tenho que tratar nesse paciente, o que eu tenho que mirar. A gente precisa de fiducial para isso? Não. Se eu consigo treinar esse paciente para ele poder ficar na expiração forçada, todos os tumores do abdômen superior e do retroperitônio, a gente consegue ter uma precisão muito parecida com um paciente que você coloca um fiducial. Então, a gente não precisa de modificar muito o ganho do fiducial, e foi menos de 0,5 centímetro de precisão, então não justifica num paciente com tanta comorbidade. E nos últimos anos, a SBRT aí de rim tem ganhado espaço, né? Isso é o grupo do Peter McCallum, que é o que está mais avançado. A gente começou a fazer radioterapia estereotática fora do crânio, na verdade no crânio, na década de 95, o frameless veio ali nos anos 2000, a gente começou a usar ali para carcinoma de células renais. Em 2008, que a gente começou para tumor de rim solitário, e o Peter McCallum começou a fazer mesmo em 2015. E o primeiro consenso internacional em 2016, a grande publicação agora do TROC 1503, no ano passado, dando aí um pouco mais de respaldo. O que a gente tem a oferecer que as outras modalidades não, né? Na SBRT, a gente não tem que fazer anestesia, a gente pode tratar tumor perilar, que era um medo muito grande de perda maior de função renal, e isso não aumenta a taxa de perda ou taxa de falha de tratamento. A gente consegue tratar tumores grandes, até de 10 centímetros, e é uma técnica totalmente não invasiva. Então, praticamente qualquer lesão em qualquer localização, eu consigo oferecer um tratamento, logicamente, desde que o paciente tenha indicação. E qual que é a importância da biópsia? 20% desses nódulos não são tumores no final, né? Então, oferecer uma técnica ablativa com potenciais complicações, idealmente com comprovação histológica. O tratamento padrão ouro para lesões pequenas é o Active Surveillance em paciente frágil, né? Então, eu tenho que superar esses 90% de sobrevida global em 5 anos e esses 30% de controle local em 3 anos, né? A gente não tem nenhum estudo comparando SBRT com vigilância ativa. Logicamente, os pacientes com vigilância ativa são pacientes muito mais bem selecionados, mas o que a gente tem de literatura? Essa é uma revisão sistemática publicada ano passado com 308 pacientes, tratados 312 lesões, né? Grande maioria são lesões pequenas, tá? Aqui, o tamanho dela está próximo aqui de 3 centímetros, com follow-up curto, com estudos com follow-up só de 1 ano, e pacientes com idades muito elevadas, né? A partir de 75 anos de idade. O que a gente encontrou, então, controle local em 3 anos de 95%, muito superior ao que a gente tem da vigilância ativa, então provavelmente a gente funciona melhor do que a vigilância ativa, com a sobrevida global de 80%, menor por causa da comorbidade desses pacientes, a mortalidade de câncer não oncológica é muito alta nesse subgrupo. E de maneira muito interessante, toxicidade de grau 3 de 3% e grau 4 só de 0,5%. Então, é muito bem tolerado, e isso em séries não padronizadas, a gente consegue melhorar isso um pouquinho. Ano passado, vem a publicação do Shankar Siva, né, do TROC, que foi o primeiro estudo, fase 2, esse foi o primeiro estudo com um N um pouco maior de pacientes, que excluía paciente com taxa de filtração glomerular menor que 30, tumores maiores que 10 centímetros, rim, ferradura e tumor metastático. E ele padronizou tumor com menos de 4 centímetros, baseado em estudos fase 1, fazia uma dose de 26 grays em uma fração, tumores entre 4 e 10 centímetros, 42 grays em 3 frações. Isso é muita dose. Em fracionamento convencional é próxima de 50 frações de radioterapia em dose convencional. Então, foram 27 pacientes que receberam dose única, 47 pacientes que receberam o tratamento fracionado, com tumor mediano ali, tamanho tumoral de 3,3 centímetros a dose única e 5,3 centímetros para fracionada. O que a gente viu de perda de função glomerular foi baixa, aqui, geralmente nos 2 primeiros anos que a gente vê essa falha, e um pouco maior para aqueles pacientes que têm tumor bilateral. Controle local em 1 ano, em 3 anos aí foi de 100%, sobrevida câncer específica de 100%, e a sobrevida livre de progressão sistêmica próximo de 95%, um tratamento altamente eficaz. E de toxicidade que a gente viu um pouco maior gastrointestinal aqui, dor abdominal, vômito, náusea, então a gente tem que fazer pré-medicação para esses pacientes. Que a gente não faz muito, mas aqui já entrar com medicação com corticóide pré-tratamento, controle para náusea, deixar uma prescrição aí para remédio para diarreia, vai ajudar bastante esses pacientes a não procurarem um PA logo no próximo procedimento. E qual que é o padrão de resposta, né?
É interessante que a gente, mais frequentemente, resposta parcial, de resposta radiológica, né? E o tempo médio para a resposta de 22 meses, e 1/4 dos pacientes tem um aumento inicial dessas lesões, tem um flare. Então, tem que ter muita calma no segmento, né? Tem que ter muito sangue frio, isso a gente vê muito em radioterapia mesmo, às vezes você faz um tratamento, um estereotático, o paciente, a lesão está lá, a gente brinca que é só uma cicatriz, e quando a gente vai ver estudo histológico, né? E realmente a gente acaba vendo a taxa de necrose de 100% ali. Aqui demonstrando de maneira bem interessante um planejamento de um paciente que foi feito na dose de 26 grays e uma fração. Aqui a gente faz a dose mais alta. E aqui a isodose de 50% de 50% desse paciente. E quando a gente vai vendo, aqui para SBRT, 2 meses após, a lesão não mudou nada, mas quando a gente olha 2 anos pós e 4 anos após, a gente vê essa resposta tardia mesmo. E como funciona a função renal desses pacientes? Aparentemente, nos 3 primeiros meses, a gente começa a ter a piora da função renal e ela estabiliza até 2 anos após. E geralmente com a isodose de 50%. Aqui uma cintilografia, a gente está mostrando onde está com a curva de 50%, a gente acaba perdendo essa função após 2 anos. Então é bem preditivo, a gente consegue saber muito bem qual vai ser a toxicidade renal desse paciente a longo prazo. Esse é um estudo já publicado tem pouco tempo, mostrando qual que é a taxa de perda de função renal desses pacientes, até com tumores bilaterais, né? A perda, o delta aqui foi perda de 15 ml por minuto, uma perda razoável, com 3,6% dos pacientes em diálise, e quando bilateral, de maneira bem interessante, a gente não teve uma diferença tão grande, manteve-se muito próximo. Os principais fatores associados a isso, a queda maior do que 15 ml, foi tumores, o tamanho do tumor a cada centímetro, a gente tem um hazard ratio de 1,5, o IGFR basal, a cada 10 que ele perde, ele tem um hazard de 1,3. Então, paciente com função renal muito ruim vai perder mais, tumor muito grande vai perder mais, porque o decaimento da dose é um pouco mais demorado, né? E, só para finalizar, a gente tem muita opção, além de tratamento com SBRT, a gente tem radiofração, ablação com radiofrequência, micro-ondas, congelação. Essa meta-análise publicada tem 1 mês, mais ou menos, com mais de 2.000 pacientes, né, que a SBRT é o grupo com o menor número de pacientes, né, 2.500 com radiofrequência, 2.000 com micro-ondas, 3.000 com crioablação, tentando comparar qual foi o resultado oncológico para cada um desses pacientes, né. O que a gente encontrou, que de maneira geral, para tumores, o controle local de toda a coorte foi muito parecido, tá, superior a 95%, o micro-ondas com um resultado um pouco pior e a crioablação também, mas quando a gente olha aquelas lesões maiores do que 4 centímetros, a SBRT manteve um controle em 5 anos de 93%, versus próximo de 80% para todos os grupos. Então, para esse paciente com tumor de 4,5 centímetros, provavelmente a SBRT seja superior às outras técnicas minimamente invasivas. Tá? Para finalizar, então, a gente tem um tratamento altamente seguro, com a toxicidade de grau 3 muito baixa, altamente eficaz. Infelizmente, só tem estudo fase 2, a população inclusa é uma população muito idosa, né? Então reduz muito o tempo de segmento desses pacientes, mas é algo que a gente factível, a gente consegue oferecer para a nossa população de maneira geral. Muito obrigado. Muito bom, Alexandre. Silvio, isso te convence, cara? Que esse paciente, esse paciente idoso, né? Mas o que você pensa nesse cenário de irradiar de forma curativa primária lesão renal? Esse paciente, por exemplo, em questão, paciente debilitado, você levaria esse paciente à cirurgia, essa doença progredindo, ou você realmente concorda com o tumor de indicar para uma técnica não cirúrgica, no caso do SBRT? Olha, a cirurgia, nesse caso, eu acho que está fora de questão, né? A grande dúvida é se mantém uma vigilância ativa para esse paciente ou se faz um tratamento local, né? Pena que a Patrícia não está aqui, mas é um paciente que tem 37% de fração de ejeção, né? Um paciente bem tratado com 37% de ejeção, pelo menos, posso estar errado, mas ele tem aí uma chance de sobrevida aí de 3, 5 anos, a grande maioria. E é um tumor que cresceu 1,2 centímetros em 18 meses. Né? Ou seja, eu acho que um tratamento definitivo, não, mas eu acho interessante a opção de ter essa opção de uma terapia focal para lesões ali de 4,7 centímetros.
Ok. Paulinho, me fala uma coisa, cara. Biópsia renal guiada, isso, viabilidade para você, isso é fácil? O material, você consegue analisar esse material de forma tranquila? Como é que você, como patologista, enxerga essas biópsias renais? Eu acho que hoje as biópsias são muito bem feitas, né? Então a gente consegue analisar muito bem. A grande dúvida, e eu acho que a gente vê isso pouco em lesões tão pequenas, é quando você tem um tumor com uma área necrótica muito importante, que a biópsia acaba não sendo resolutiva, às vezes mesmo recebendo uma quantidade ótima de material, né? Mas fora isso, eu acho que é muito bom. Vamos para trabalhar. Muito bom. Matheus, você faria vigilância ativa? Você continuaria olhando esse paciente? Ou você encaminhava para o Alexandre? O Alexandre me convenceu. Eu encaminharia para ele. Em relação à biópsia, né, eu acho que a gente tem que praticar mais a biópsia renal, né? A biópsia renal ela é pouco praticada, e isso faz com que a gente tenha um certo receio de encaminhar os pacientes por causa da morbidade que às vezes a gente tem das biópsias renais. Então, a biópsia de pequena massa não é simples, é uma biópsia difícil, o centro da massa é necrótico, então, às vezes, não ajuda no diagnóstico, você tem que pegar a zona periférica da lesão. E pelo fato da gente acabar, às vezes, pensando que o procedimento cirúrgico do paciente pode ter uma morbidade muito aceitável, a gente encaminha pouco esse paciente para biópsia, né? E o que tem sido mostrado, né, tem várias publicações a respeito disso, é que a biópsia pode sim, às vezes, evitar que o paciente venha a ser submetido a um tratamento cirúrgico desnecessário. Mas o Alvin receberia o meu paciente. Muito bom. Pessoal, vamos então para um segundo caso clínico, que é esse aqui. É uma paciente, um senhor de 62 anos de idade, um homem natural aqui de Belo Horizonte. Esse paciente, ele queixa de uma hematura macroscópica intermitente há 3 meses antes da consulta e dor lombar. Não tinha emagrecimento, febre, hipertensão e tabagista há 10 anos. O exame físico dele era perceptível, essa alteração, essa massa em flanco esquerdo. Aqui está o hemograma dele, mostra uma anemia, um ATC de abdômen total, mostrando essa lesão, essa massa sólida no rim esquerdo de 11,5 centímetros no seu maior diâmetro, invadindo a gordura perirenal. Não tinha invasão de veia renal ou de veia cava inferior. Chamava a atenção que ele tinha essa linfonodomegalia ali paraórtico. TC de tórax, 3 nódulos no pulmão direito. Tá? Um de 1,8 inferior, lobo médio 1,2 e o lobo superior 0,9 centímetros. Então, uma lesão renal grande, linfonodomegalia e esses 3 nódulos pulmonares metastáticos. Esse paciente, então, foi para essa biópsia percutânea, confirmou um carcinoma de células renais, células claras, um grau 3 de Fuhrmann, e esse painel de imunistoquímica. Podem comentar para a gente esse painel de imunistoquímica? É isso que você está acostumado a ver? Você faria alguma outra coisa nesse painel? Bom, acho que está um painel bom. O PAX8 é o marcador mais típico que a gente tem para indicar para tumores renais, né? Principalmente tumores de células renais. O RCC e o CD10 vão simplesmente vão simplesmente ratificar o que o PAX8 está dando. Os carcinomas de células claras normalmente são negativos para citoqueratina 7, podem ser focalmente positivos. O que eu acho que faltou aí foi uma anidrase carbônica 9, né, que principalmente no carcinoma de células claras a gente tem um padrão que a gente chama de box plot, que é muito típico para o carcinoma de células claras renais. Mas para carcinoma de células claras, normalmente a gente não precisa de imuno, né? Exatamente. Você só com esse Fuhrmann 3 e o HE, você dispensaria esse painel de imunistoquímica? A questão não é ser o Fuhrmann 3, a questão é a morfologia do carcinoma de células claras, que é normalmente muito clássica, mas por ser uma biópsia percutânea, às vezes tem as áreas, o carcinoma de células claras, às vezes ele tem umas áreas que são eosinofílicas, então eu acho que é prudente, em alguns casos, você não dispensar a imunistoquímica. Perfeito. Bom, então, ficou um pouquinho desconfigurado, então, mas, de qualquer forma, a estratificação de T3N1, né, com metástase pulmonar,
e ele tinha 2 fatores no IMDC de risco, que era a anemia, 11 de hemoglobina e o tempo para o diagnóstico, né? Então, esses 2 fatores configuram para esse paciente aí um risco intermediário. Bom, e agora a gente entra nessa programação de tratamento. O oncologista desse paciente é o Volney. Então, está lá com o Volney, para o Volney decidir ali, Volney, o que você consideraria como a melhor estratégia de tratamento sistêmico em primeira linha desse paciente. E o Rafa Jacó, que é o nefro, o uro dele, para poder discutir aí quando que faz, ou se faz no primeiro momento, ou se faz depois, ou se discute depois, até mesmo se não faz a nefrectomia. Então, para a gente poder começar, Volney, apresenta aqui os seus argumentos iniciais e depois você entra aqui nesse caso clínico em específico. E aí, pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho aqui de câncer renal primeira linha. Estava tentando dar uma aula um pouco mais diferente aí. Esses são meus conflitos de interesse. Praticamente eu não tenho conflito de interesse com essa aula. Esse sujeito aqui é o Alan Yagoda. Na década de 90, ele era uma das pessoas que mais entendia de uro-oncologia no mundo. Ele, por exemplo, inventou o MVAC, né? Ele morreu em 1995, infelizmente ele viveu só 60 anos, e era isso que ele falava, né, sobre câncer renal na década de 90, ou seja, não tinha muito o que fazer, o que a gente fazia não funcionava, né? E em 1999, o Dr. Moltzer, ele criou uma lista de fatores prognósticos de câncer renal. O Daniel Heng deu um tapa nessa lista, e esses fatores são conhecidos de todos, é o que a gente utiliza na nossa prática clínica, mas eles são baseados, né, a gente nunca pode esquecer disso, em uma época que, basicamente, a gente não tinha o tratamento que a gente tem hoje, a gente não tinha o que fazer, basicamente. Mas esses critérios, eles são muito importantes, eles funcionam, né, eles conseguem separar o câncer renal em 3 subpopulações, né, com evoluções bem distintas uma das outras, né? Risco favorável, risco intermediário e alto risco, isso é bem conhecido de todo mundo. E a maioria dos estudos de drogas novas atualmente incorpora esses fatores de risco, né? Lógico que é o que se tem, mas eu sou um pouco crítico, porque eles foram traçados, eles foram desenvolvidos numa época do Dr. Alan Yagoda, né? Uma época que não tinha o que fazer. Então, como é que a gente pode melhorar essa avaliação do nosso paciente? Será que isso é possível? A gente tem um parâmetro, que pelo menos eu acredito nele, eu gosto, que é o NAR, que é o quê? A relação neutrófilo-linfócito. Isso dá uma ideia, acho que mais moderna, dá uma ideia, por exemplo, da atividade inflamatória do tumor, né? Aquele tumor que tem uma relação alta, além dele ter um prognóstico pior, a gente sabe que é um tumor que tem um nível de inflamação maior, né? E possivelmente um nível de linfócito, uma linfopenia funcional também. Isso vai ter impacto, às vezes, na nossa decisão mais moderna de fazer imunoterapia isolada, de fazer imunoterapia mais um TKI. E existem algumas situações especiais na nossa prática clínica de consultório, que muitas vezes o critério do Dr. Moltzer, do IMDC, ele não contempla. Por exemplo, paciente com metástase cerebral, paciente com acometimento ósseo, né? Pacientes muito assintomáticos, com baixíssima carga tumoral, tá? Pacientes com doenças volumosas, viscerais. Então, são situações que hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente leva em consideração, às vezes, esses fatores de forma mais relevante do que a classificação de Moltzer, lá do IMDC. E esse trabalho, eu acho que todo mundo conhece, é um trabalho que bugou a cabeça de muita gente. Eles publicaram um trabalho no New England com um número muito pequeno de pacientes, né? E o que eles fizeram? Eles biopsiaram, né, vários pontos de metástase dos indivíduos e viram que no mesmo paciente, cada ponto de metástase tinha um comportamento genético, tinha uma genética diferente.
né? E isso bagunça um pouco ainda mais aquela avaliação simplória com aqueles critérios lá de hemoglobina, plaqueta e etc. Então, na verdade, acho que a gente sabe muito pouco sobre a avaliação inicial. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade quando a gente está diante de um paciente com câncer renal. E mais ou menos 10%, de 5 a 10% de todos os pacientes com câncer renal, eles estão englobados em alguma síndrome genética. Obviamente, eu não vou ler esse slide, ler slide é uma coisa muito chata, mas a gente tem que ter esse conhecimento, né, que existem essas síndromes, e hoje em dia, com a facilidade que a gente tem de fazer um teste genético, a gente tentar identificar esse paciente em particular, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem drogas-alvo para, dependendo da síndrome que o paciente tem, a gente poder tratar desse paciente de forma mais adequada também. Todo mundo já falou aqui, eu acho que o pessoal entende muito mais do que eu de DNA circulante, eu acho que é uma tecnologia muito promissora. Em câncer renal já tem alguns estudos, né, iniciais, mas as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Eu acho que vai chegar para a gente daqui a uns anos vai tratar o nosso paciente baseado em dados de biópsia líquida, não tenho muita dúvida disso. Então, eu acho que no meu consultório, eu prefiro, né, usar esse tipo de brincadeira. Eu faço essa analogia com um filme bem antigo, né, de faroeste, que tem o bom, o feio e o mal, né? E, às vezes, não é muito fácil você diferenciar um do outro. Vamos parar um pouquinho aqui de falar de medicina e vamos falar um pouquinho sobre a lei de Moore. Alguém aqui já ouviu falar sobre a lei de Moore? Não, a lei de Moore foi uma das coisas mais legais que eu já aprendi. É o seguinte, todo mundo aqui tem celular. Dentro do seu celular tem vários microchips. O melhor microchip do seu celular tem, em média, de 10 a 20 bilhões de transistores, né? E esse microchip, esse melhor microchip, ele é fabricado numa empresa em Taiwan que chama TSMC. E essa empresa, para imprimir esse microchip, ele usa uma máquina produzida por uma empresa na Holanda, que chama ASML, e essa empresa na Holanda é a única empresa que produz essa marca. E o que é a lei de Moore? Um cara que chama George Moore, que é o cofundador da Intel, em 1965, ele publicou um paper com essa seguinte ideia, que a densidade de transistores dentro de um microchip dobrava a cada 18 a 24 meses. E isso foi muito importante para você entender o ciclo dos semicondutores e entender também que as empresas de tecnologia como a TSMC, a ASML, o Google, a Microsoft, etc., elas crescem de forma exponencial e não de forma linear. Só que a lei de Moore ela foi quebrada por volta de alguma coisa entre 2015 e 2020, porque o microchip ficou tão pequeno que não dava para você dobrar a capacidade de transistores dentro dele. Então, começou-se a ter outras formas de você melhorar a sua capacidade computacional, como, por exemplo, o GPU da NVIDIA, o TPU do Google, né? Então, a lei de Moore, apesar de ter sido quebrada, o princípio, a ideia da lei de Moore, dessa evolução rápida da capacidade computacional, permanece, né? E, voltando para a medicina, qual que é o link que a gente tem com isso? Que a maior parte da evolução que a gente tem na medicina nos últimos anos está associado com esse ganho de produtividade, né? Com esse ganho da capacidade computacional. Só que diferente um pouco da tecnologia, né? A tecnologia, o grande mérito de você aumentar a densidade do transistor é que a tecnologia fica melhor e fica mais barata. Em medicina, as tecnologias elas vão ficando cada vez mais caras, né? Então, o trajeto da evolução do câncer renal evoluiu muito, né? Da época lá do doutorado ali agora para agora, né? Então, vamos falar um pouco de cada perfil dos pacientes. Vamos falar do paciente que é o bom, né? Que, teoricamente, é aquele do IMDC favorável, é aquele cowboy que chega bem devagar na cidade, é aquele tumor que você imagina que ele é um tumor bonzinho realmente. Isso não é tão fácil
de você identificar às vezes, mas é um tumor que normalmente tem uma carga tumoral menor, ele progride mais lentamente, né? E o mais importante, ele tem um microambiente tumoral menos quente, é uma doença menos inflamada, né? E para esse grupo específico de pacientes, né, tem um trabalho que a gente muitas vezes esquece dele, é o trabalho do Brian Heaney, é um trabalho mais ou menos com 52 pacientes, foi um estudo de fase 2, que eles fizeram para pacientes com doença metastática, mas com uma carga tumoral baixa, fazer observação vigilante, ou seja, esses pacientes não recebiam tratamento nenhum, né? E eles conseguiam manter o paciente em observação vigilância por, em média, quase 15 meses. Lógico que isso daí não é uma conduta para todo mundo, mas em algumas pessoas selecionadas, como aquele paciente lá, por exemplo, muito idoso, cheio de comorbidade, se ele tivesse uma doença metastática de baixo volume, não seria errado a gente observar esse paciente. Então, a vigilância ativa eu considero uma das opções para alguns casos extremamente selecionados. Em relação a tratamento sistêmico desse paciente bonzinho, como eles são tumores menos inflamados, possivelmente não são os melhores candidatos para receber imunoterapia. Então, quando a gente quer tratar na primeira linha um paciente desse com perfil bom, teoricamente a gente faz a combinação de IO-TKI. A gente tem vários estudos, a gente vai selecionar baseado na disponibilidade, na experiência do médico, no perfil de tolerância do paciente. Tá? Eu não vou entrar em detalhe em cada estudo, eu também não gosto de ficar falando só de estudo assim. E por que a gente não usa imunoterapia pura? Ou teoricamente, por que a gente não deveria usar? Porque, teoricamente, esse paciente é um tumor que tem menos volume inflamatório, né? A não ser quando é uma histologia sarcomatoide, por exemplo. Acho que para esse perfil de paciente, a imuno, às vezes, ela é mais tóxica e agrega menos resultado. Possivelmente o tumor mais difícil é o feio, porque o feio, às vezes, você não vai saber se ele é bonzinho ou se ele é ruim, né? Então, esse MDC intermediário é um tumor mais desafiador um pouquinho, né? Ele tem uma carga tumoral de moderada a alta e o prognóstico ele é muito mais modificável pelo tratamento do que o prognóstico do tumor bonzinho, por exemplo. E o tumor de risco intermediário, a gente tem a opção de fazer imunoterapia isolada, né, nivolumab mais ipilimumab, ou fazer imunoterapia TKI. Aqui a conduta é individual, você tem que quando você está diante do paciente, você vai tomar a decisão. Eu prefiro fazer a IO-TKI na maioria das vezes, porque eu acho que é mais eficaz, você tem uma resposta mais rápida, né? Aquele paciente de histologia sarcomatoide, eu acho que é o principal que eu penso em fazer imunoterapia isolada, mas mesmo assim minha cabeça está mudando um pouquinho. Eu já tive paciente com histologia sarcomatoide que não respondeu à imunoterapia isolada. Agora, falando daquele tumor agressivo, né? Aquele que é um tumor que chega atirando na cidade e a gente fica uma doença realmente volumosa e agressiva. É um perfil de doença que você entende quando você vê os exames de imagem do paciente, né? Eu acho que nessa situação a combinação de IO-TKI é a principal arma terapêutica, né? Aqui a escolha de acordo aí também com o gosto do oncologista, né? Só falar um pouquinho de metástase cerebral, que é uma coisa bastante frequente também em câncer renal, mais ou menos 10% dos pacientes vão ter metástase cerebral. Uma dúvida que se tem na literatura é se a gente deve rastrear de rotina paciente com câncer renal metastático que esteja assintomático, né, para o sistema nervoso central, se esse paciente deve ou não fazer uma ressonância de rastreamento. O que o chat GPT fala, né? Toda minha aula eu discuto com o chat. Ele fala que para os tumores de alto risco, os tumores ruins, a gente deveria fazer essa ressonância, né? E aí você vai apertando o chat e eu concordei com a argumentação dele. Para aquele paciente muito bonzinho, talvez a ressonância não tenha muito sentido. Na década de 90, eu acho que quem mais entendia de tumor urológico era o Alan Iagoda. Hoje eu acho que é o chat GPT.
sinceramente. Então, em relação à radioterapia, né, o tratamento de metástase cerebral, isso é uma coisa importante, é uma coisa antiga, mas eu acho que vale até hoje, é que a classificação, né, de prognóstica para metástase em geral, de tumores em geral, essa RPA, e principalmente aqueles pacientes que têm um baixo performance status, né, aquele performance status abaixo do de 70 do de KPS, possivelmente esses pacientes, o melhor a fazer é deixar ele quietinho, não ficar mexendo muito com ele, porque dependendo do que você fizer, não vai mudar muito. Esses pacientes têm uma sobrevida de 2 meses. Então, a sobrevida da pessoa é de 2 meses. Ele vai ficar lá, sei lá, parte dessa vida dele, curta, fazendo o tratamento. Então, às vezes, o melhor é deixar ele quieto, ele pescar, fazer alguma coisa que ele goste. O resultado da radioterapia convencional, né, aquela whole brain, né, aquela radioterapia clássica, para tumor renal é muito ruim. Né, o que funciona bem em câncer renal é a radiocirurgia, né, isso é bem sabido. Então, daí, eu acho que eu tenho um racional de você tentar rastrear um paciente de alto risco para tentar, né, na tentativa de pegar uma metástase cerebral menos volumosa e você ter um sucesso maior do tratamento, eu vejo dessa forma. Em relação, esse é o último slide, em relação ao tratamento sistêmico de um paciente com metástase cerebral, também aqui a gente tem as duas opções de fazer imunoterapia isolada ou com o TKI, ou também, de novo, eu prefiro usar o TKI porque você tem uma resposta mais rápida, você diminui mais rápido o edema cerebral. Acho que para a maior parte dos pacientes a gente quer dar um tiro certeiro. Então era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Vonei. Bom, então, nesse contexto, o paciente, parece que, nem Ivone, você indicou para ele a IO-TKI, foi isso? Esse paciente com 2 fatores de risco? Sim. Dani, você concorda? E como é, Dani, que você raciocina nesse caso? Lembra que ele tem uma lesão grande no rim e tem 3 nódulos pulmonares e tem linfonodo megalia comprometido. O Rafa é o ouro dele. O Rafa já havia programado fazer a nefrectomia citorredutora. Quando que você encaminha para o Rafa? Você já imediato? Você faz primeiro, testa e depois avalia? Como é que você desenha esse raciocínio na sua Ótimo, na sua Leandro, ótima pergunta. Acho que o Vonei facilitou bem meu lado aqui também. Só para a gente organizar, então, né? Eu falo que é uma jornada do paciente com tumor renal, porque é multidisciplinar. A gente acaba que lança a mão de mais de um... a gente vai começar com um tratamento sistêmico, em algum momento a gente vai discutir uma cirurgia, alguns pacientes a gente vai propor um tratamento cirúrgico mais precoce, então a gente vai usar mais de uma forma de tratar esse paciente. Em alguns casos a gente vai fazer terapia ablativa. Então a gente tem as 2 grandes vertentes, né? A gente vai escolher primeiro se ele vai fazer um esquema de imuno-imuno ou um esquema de imuno-TKI. Vale lembrar que, historicamente, a gente sempre tentou operar e fazer a nefrectomia citorredutora nesse paciente, porque a gente tinha o dado de ganho de sobrevida na era das citocinas. A gente não tem esse dado agora com os tratamentos mais atuais, mas a gente sabe que ainda tem um perfil de paciente que vai se beneficiar de uma cirurgia local. Talvez o que a gente faça hoje em dia seja inverter o que a gente fazia historicamente, né? A gente tentava fazer a nefrectomia a todo custo inicialmente porque a gente achava que isso ia ter um ganho de sobrevida. Hoje em dia a gente fala, não, peraí, a gente tem tratamento tão eficaz, vamos começar primeiro com uma terapia sistêmica. Isso me dá, inclusive, uma janela de oportunidade para eu ver melhor a resposta, para eu acabar melhorando clinicamente esse paciente, que é um paciente doente também. Então, a gente melhora ele sistemicamente para programar depois uma cirurgia melhor indicada. E isso me deixa conhecer também um perfil biológico da doença, né? Então, a gente, hoje em dia, tende nos pacientes sistêmicos, isso a gente acaba que ainda existe o paciente que eu acho que vai para a nefrectomia inicial, aquele paciente com muito volume de sintoma local, hematuria franca, um paciente com uma dor de difícil controle. Eu ainda acho que tem uma minoria de pacientes que a gente vai fazer a nefrec upfront. Mas eu acho que para a grande maioria a gente tende a começar com um tratamento sistêmico, definir, entender essa resposta, entender esse comportamento biológico e programar uma cirurgia num segundo momento. E aí a escolha da nossa primeira linha, o Vonei falou muito bem, né? Imuno ou imuno-TKI, a gente usa
os critérios MDC são falhos, assim, não são suficientes para a gente hoje em dia, né? Então, acho que tem que levar em consideração o volume de doença, a relação do volume de doença sistêmica com o volume de doença local. Acho que uma outra coisa importante da gente lembrar é que o tumor de rim ele responde pior no local do que na metástase. No geral, a gente controla melhor a doença sistêmica e a gente acaba tendo uma dificuldade, principalmente naqueles casos que tem muito trombo, uma doença muito localmente avançada. Então, a gente geralmente tem uma resposta melhor sistêmica do que local. Então, ainda acho que grande parte dos pacientes a gente vai acabar fazendo a nefrectomia citorredutora, a gente só tem que discutir o melhor momento. Em relação às escolhas, além dos critérios de MDC, então, volume de doença, taxa de resposta, aquele paciente que a gente entende que tem um volume muito grande, precisa de taxa de resposta, que é um paciente que uma progressão possível, talvez eu não consiga resgatá-lo numa segunda linha, que a gente não tolera uma progressão, ele tem que começar com IO e TKI. E nos outros pacientes, talvez a gente possa discutir imuno. Lembrar que TKI também tem muita toxicidade, né? Volney chegou a falar isso também. Então, tem um risco maior de sangramento. Pacientes que já teve AVC, infarto, a gente tem que reconsiderar. Então, a questão de metástase cerebral, lembrar de tratar, porque começar o TKI depois, porque realmente tem um risco maior de sangrar. Então, uma outra coisa que eu levo em consideração também, e não é só um fator, né? Igual a gente falou, a gente leva vários fatores em consideração, além de IMDC, é o local da metástase. Então, geralmente, a gente sabe que aquela metástase que é glandular, pâncreas, adrenal, tireoide, é um paciente que tem uma resposta melhor, que tem um prognóstico melhor. Geralmente tem mais expressão de VEGF, então ele vai melhor com TKI. Então, isso talvez também puxe aí um lado para a gente querer oferecer uma associação de imuno com TKI para esses pacientes. Eu acho que é isso, assim, não tem, cada caso é um caso mesmo, a evolução do paciente é sempre acompanhada multidisciplinar. Então, eu falo que a cada reestadiamento a gente reavalia, vai no URO, volta lá, vamos ver se é o melhor momento. No geral, as respostas principais a gente tende a ver nos primeiros 6 meses de tratamento. Então, eu acho que é o máximo ali. A gente acaba que não reestadia tão precoce, porque a gente vai fazer 2, 3 meses de tratamento sistêmico. Então, fez o primeiro reestadiamento, viu que esse paciente está respondendo. Próximo reestadiamento com 3 meses, a doença estabilizou, continua respondendo. Talvez seja o momento da gente, você já melhorou esse paciente sistemicamente, de discutir com o urologista a questão da abordagem. Perfeito. Rafa, vem cá. Fala aqui, Rafael Jacó, o que você pensa, como é que você defende aqui a sua área, meu caro? O Alexandre já mostrou aqui a eficácia da rádio, Volney, a eficácia do tratamento sistêmico. Vamos lá, ajuda a cirurgia aí. Só comentar também uma coisa que eu lembrei do caso anterior seu, Alexandre, que a gente considerou o crescimento da lesão, né? Então, teve até um trabalho, não esqueci o nome do autor, mas, se não me engano, era um grupo canadense. Eles avaliaram vários casos que estavam sendo acompanhados em vigilância ativa e vendo o crescimento, né? Que é o padrão que a gente usa hoje, mas, porém, não, assim, é o que a gente tem, né? Mas não é tão bom, né? E uma coisa interessante, o crescimento dos tumores ele não é linear, né? Ele pode ser errático. Então, o tumor tinha momentos em que ele crescia muito, depois ele parava, outros cresciam muito tempo depois, então não é uma coisa muito linear. Mas é o que a gente usa, né? Vamos lá. Gente, bom dia. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre a nefrectomia no cenário da doença metastática. Bom, a gente está falando de quem, né? Em torno de 15% a 30% dos pacientes vão ser metastáticos no diagnóstico. Normalmente, né, são causas incidentais, né, que a gente descobre. O que a gente tem que fazer? Bom, o Volney já falou bastante sobre isso, né? O que a gente usa, o mais usado é o IMDC. Então, a boa parte dos pacientes vão ser feios ou maus, né, Volney? E qual seria, então, o papel da nefrectomia citorredutora? Bom, o paciente pode ter um benefício do diagnóstico histológico. Vamos lembrar que em algumas instituições talvez seja difícil você fazer uma biópsia percutânea, então talvez caiba você fazer, às vezes, até uma nefrectomia para obter esse diagnóstico. O controle de sintomas, né? Em qualquer momento da doença, você pode pensar em fazer uma nefrectomia citorredutora. Aqui eu estou falando de hematúria macroscópica, de dor em flanco, dor abdominal, né? Sendo que a maioria vai ser uma doença, uma hematúria macroscópica mesmo. Um possível efeito imunológico, né, da nefrectomia citorredutora, né? Existem relatos aí há mais de 50 anos de regressão de metástases, né, principalmente pulmonares, após a nefrectomia. Será que você tem uma melhora da resposta inflamatória? Será que você consegue potencializar o efeito dos imunoterápicos? E a resposta que a gente não sabe é se tem melhora da sobrevida, em que momento. Então, isso aí foi evoluindo
ao longo do tempo, né? A gente já cansou de ver, né, Silvio, quando a gente ia em congresso, o tratamento do câncer renal é cirúrgico. Se você tem metástase, você fica meio sem opção. Então, era aquele momento que começava a falar de quimioterapia, a gente saía da sala porque os resultados eram muito ruins mesmo, né? E, graças a Deus, isso foi melhorando, né? Então, há uns tempos atrás, o resultado, a sobrevida era muito ruim. Hoje, a gente consegue resultados melhores do que isso. Mas como é que foi essa evolução? Então, isso começou lá em 2000, né, com o interferon. Então, teve um ganho aqui de 6 meses, que já foi uma coisa boa, né? Teve um certo boom, mas era uma droga muito difícil de manejar. Vieram os TKIs com boas respostas, com boa resposta, né, no tratamento do câncer metastático, e começou-se a aventar aqui a possibilidade de se fazer nefrectomia citorredutora, com ganhos bons. Bom, mas ainda um pouco sem critérios. E aí veio o Heng, em 2014, que começou a entender uma outra coisa. Falou, isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é para o paciente que tem uma performance melhor, que tem menos fatores de risco de IMDC, um paciente que tem uma expectativa de vida melhor, provavelmente ele vai melhor do que com a nefrectomia citorredutora. E aí a gente tem alguns trabalhos que, com todos os seus problemas, mas são trabalhos que são sempre citados quando se fala de nefrectomia citorredutora. O primeiro deles foi o Carmena Trial, de 2018, que simplesmente ele viu fazer nefrectomia upfront, depois o sunitinib, né, que era o da época, ou sunitinib sozinho. Bom, esse trabalho teve muitos problemas com viés de seleção, né? A maioria tinha critérios, aqui é um outro critério utilizado também, que é do memória, então pacientes um pouco piores, né? Baixo recrutamento, mas ok, um ensaio randomizado. E aqui, só para a gente ter, então, não teve diferença, né, em sobrevida, mas quase metade dos pacientes aqui, em torno de 1 ano, eles já tinham falecido, então era um grupo de pacientes um pouco piores mesmo. Um outro trabalho também que mostrou um outro conceito interessante foi o Surtime, que foi fazer a nefrectomia antes e depois a terapia sistêmica, ou fazer a terapia sistêmica e depois a nefrectomia. Então, esse trabalho também teve alguns problemas, né? Teve um fechamento antecipado, porque começaram a surgir as imunoterapias, então difícil de recrutar também, mais um trabalho randomizado, e lançou essa ideia, né? Esse conceito, porque quando você olhou as duas curvas aqui da nefrectomia postergada ou imediata, houve uma diferença boa. Então, talvez a nefrectomia citorredutora postergada seja melhor, porque você permite que mais pacientes recebam a terapia sistêmica, que é o que esse paciente que é metastático ele precisa mesmo. Tá? Então, aqui a gente já tem 2 lições, né? O paciente, para receber uma nefrectomia citorredutora, ele tem que ser um paciente melhor, um paciente bom, e talvez a nefrectomia postergada seja melhor do que a upfront, sem dúvida. Bom, e aí vieram os imunoterápicos, também mostrando inúmeros trabalhos, o Ronei já mostrou aqui também, com bons resultados, né, no tratamento do câncer metastático. E a gente tem alguns trabalhos aí mostrando que a nefrectomia associada também pode ter bons resultados. Mas ainda assim, trabalhos, maioria retrospectivo, esse aqui também com base de dados nacional. Mas o que a gente pode tirar de lição aqui? Ele não alterou tanto as complicações pós-operatórias, né? A maioria foi de nefrectomia postergada, poucos com nefrectomia upfront. E, mais uma vez, qual que é a chave aqui? A seleção de pacientes. Tá? Esse outro aqui também ele é interessante porque são 4.000 pacientes, mas retrospectivo. Aqui já mostrando que tanto imunoterápico quanto terapia de alvo você pode ter benefício, sim. Mais uma vez, seleção de pacientes sempre aparece. Aqui também com bons resultados, com a combinação de IO com TKI. E aí aqui, então, acho que hoje a gente está vivendo uma era talvez parecida no câncer de rim com o que a gente está vendo agora com o câncer de bexiga, né? Que a gente está, depois dos imunoterápicos, a gente começa a perceber que alguns pacientes começam a aparecer com resposta completa. Então, é mais ou menos a discussão que a gente tem com câncer de bexiga. Então, aqui, esses pacientes, por exemplo, tiveram resposta completa, tiveram um tempo livre de recorrência muito bom, em torno de 82% em 3 anos. Então, será que esses pacientes eles estão curados? Aí, será que esses pacientes você pode prescindir da nefrectomia para esses pacientes? E esses pacientes que tiveram a resposta parcial, será que a gente pode fazer um tratamento intermitente para eles? Então, começam a surgir algumas perguntas que ainda a gente não tem resposta.
Uma outra coisa com a imunoterapia. A imunoterapia ela diminui muito o tamanho do tumor, né? Então surgiram também alguns questionamentos. Não houve impacto, né? Esse grupo estuda muito isso, opinou. Não houve impacto nem na duração, nem no tipo do tratamento em relação a problemas pós-operatórios, né? Mais transfusão e etc. Porém, houve uma maior dificuldade técnica, né? Principalmente quando se propôs fazer uma nefrectomia parcial do que a radical. Então, aqui em torno de 85% dos cirurgiões acharam a cirurgia difícil, né? Pensando em nefrectomia parcial. Houve uma taxa de conversão em torno de 15%, né? Daqueles pacientes que você planejou fazer uma parcial, você acabou tendo que radicalizar. E quanto maior, né, a redução, né, a regressão da massa, mais rearranjo das estruturas você tem, e é isso que provavelmente torna a cirurgia mais complexa. Então, aqui, quando essa redução foi maior do que 20%, você teve um nível de complexidade bem maior da cirurgia. Tá? E aqui também, né, a gente, em algumas séries, mostrando resposta patológica completa, aqui chegando até 14%, e esses pacientes eles chegam com 50% deles livres de tratamento, né, em torno de 3, 5 anos. Então, é outra pergunta. Será que a gente realmente precisa de fazer nefrectomia, mesmo postergada nesses pacientes? Então, como é que a gente vai predizer isso? Se você não fizer a nefrectomia, eu acho que fica difícil você saber se ele tem resposta completa ou não. A gente vai ter que pensar muito no exame de imagem se essa informação ela é fidedigna, né? Esse normograma, acho que ele resume muito o que a gente pensa hoje sobre a nefrectomia citorredutora. Então, você tem que fazer a avaliação completa do paciente, né, com tumor renal, seja com biópsia, seja do primário ou da metástase, classificar esse paciente, ainda que tenha problemas, como o Volney falou, o PS desse paciente, o volume das metástases, né, quais os sintomas, as características patológicas, se tem padrão sarcomatóide ou não. E aí, se esse paciente, então, ele tem um risco favorável, intermediário, um PS bom, esse volume de metástases dele é um pouco menor, e um tumor primário sintomático, isso talvez caberia nesse paciente, você pode oferecer para ele uma nefrectomia upfront. Porém, se o paciente tem já um PS ruim, um risco de MDC desfavorável, as metástases, né, o volume das metástases é muito grande, ou estão em sítios ruins, né, como fígado, sistema nervoso central, osso, ou se tem padrão sarcomatóide, favorece mais a terapia sistêmica, dependendo da resposta do paciente, a gente pode oferecer uma nefrectomia postergada para esse paciente. Aqui um exemplo, por exemplo. Né? O paciente tem uma lesão renal, grandinha, mas factível de sair, e uma lesão pulmonar apenas, única. Esse paciente caberia uma nefrectomia upfront, uma metastasectomia? Razoável para esse paciente, se tiver um PS bom, né? Se for um IMDC favorável. Mas o tratamento hoje, se a gente for pensar, o mais recomendado é você fazer a terapia sistêmica, deve ter micrometástase, deve ter alguma coisa e tal, e depois você faz a nefrectomia postergada. Mas é possível. O paciente fica muito satisfeito, né, quando você tira o tumor primário dele. Ele fica assim, com aquele negócio, não, mas esse negócio vai ficar aqui, é mesmo? Então, quando você tira, acho que tem algum valor. Né? Esse é um caso, por exemplo, para exemplificar, né, uma grande massa aqui do lado esquerdo, mas também factível, né, de sair. No estadiamento desse paciente, várias lesões, né, metastáticas do pulmão. Esse paciente bastante sintomático, com tosse há quase 1 ano. Ele foi para a biópsia dele veio um carcinoma de células claras, mas com muito padrão necrótico, como o Paulinho falou. Então foi difícil de achar, mas ele conseguiu dar esse diagnóstico. Esse paciente tinha algumas alterações laboratoriais, então ele caiu no risco desfavorável também. Optou-se, né, por considerar esse paciente uma coisa mais inflamatória, como o Volney comentou, em fazer o IPNIV. E, como a Daniela falou, ele teve uma resposta excelente nas metástases, porém o tumor primário dele começou a crescer um pouquinho, ele foi para a nefrectomia em dezembro de 2024. A cirurgia não teve muitos problemas, né? Talvez porque não houve regressão da massa, então você não altera tanto ali a região. Mas esse paciente ele teve depois uma progressão, câncer de rim tem essas coisas assim diferentes, né? Ele teve um volvo intestinal por conta de uma metástase peritoneal e aí teve umas progressões depois. Bom, o que a gente tem para frente, né? Já que todas as
os estudos, né, eles são meio... ficam um pouco aquém do que a gente gostaria, né? Mas tem coisa vindo aí para frente. Então, esse talvez seja um dos primeiros, é a previsão, né? Esse aqui, Alexandre, você deve conhecer esse aí, que é o CytoShrink. Então, é um estudo de fase 2, testando se você fazer hipnivo com SBRT ou somente hipnivo, o que seria melhor. O interessante é que para lesões enormes, então não mexe no nosso meio aqui, né, Alexandre? Um outro, né, esse mais bem elaborado, é o Nordic Sun. Esse já tem um tempo já que está de recrutamento. A previsão é para 2029 ainda, mas são pacientes que vão receber, né, uma terapia dupla de imunoterapia ou a terapia combinada. Avalia esse paciente. Se ele tiver um IMDC menor ou igual a 3 e lesões ressecáveis, ele pode ser randomizado ou vai para um braço que faz a nefrectomia e continua a terapia sistêmica ou só terapia sistêmica. Se não chegou nesse ponto, ele continua, reavalia, então dá o benefício aqui do paciente receber uma terapia mais prolongada, né? Só conceitualmente, né, falando do tempo que a gente faz a nefrectomia citorredutora, ela pode ser upfront, ela pode ser uma postergada precoce, que seria em torno de 3 meses, ela pode ser uma postergada tardia, depois de um período mais longo, aí que vai 6 meses, etc. Ou ele pode ser numa oligoprogressão, que foi o que aconteceu com esse paciente que eu mostrei, né? As metástases responderam bem, mas o primário cresceu. Então, isso aí a gente pode fazer nessa situação. Esse outro também bastante interessante é o NameCar, mas ele não está recrutando ainda, mas é uma outra proposta. Paciente que tem imunoterapia, o paciente teve uma resposta completa ou uma excelente resposta, né, parcial, nos sítios metastáticos, fit para cirurgia. Esse paciente ou vai para a nefrectomia, né, ou seja, postergada, porque já recebeu a terapia sistêmica, e aí ele descontinua o tratamento sistêmico, ou ele não vai para a cirurgia e fica só na terapia sistêmica com imunoterapia. Então, bem interessante também. Esse eu não consegui ver a previsão dele, 2030 lá. Então, vai demorar ainda. Mas 5 anos passa rapidinho, né? Esse também é um outro estudo muito interessante, Probe Trial. A previsão dele é para 2033, por causa de um follow-up mais longo. São pacientes que iniciaram a terapia combinada de IO, né? Ou ipinivo, ou axitinib com pembro, ou axitinib com avelumab, vê a resposta, e aí eles são randomizados se tem resposta parcial ou se tiveram doença estável, né? E aí eles são randomizados aqui, ou vão para a terapia sistêmica, ou vão para a nefrectomia e continua com a terapia sistêmica, ou se ele teve uma resposta completa do primário, ou progrediu rapidamente, que aí nesse caso ele vai ter que mudar de esquema, ele não é randomizado, né? E eu achei interessante que eles não consideraram aqui a resposta completa porque eles entendem que a nefrectomia você não vai conseguir avaliar se a nefrectomia foi boa ou não. Bom, então era isso que eu entendo aqui de nefrectomia citorredutora e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Beleza, Rafa, obrigado também por você estar com a gente na coordenação aqui de toda essa grade. Bom, então eu tenho alguns pontos de consideração. Você coloca aqui para mim, é isso. Peraí que voltou. Chega lá no final. Aqui. Esse paciente em questão, pessoal, ele fez então IO-TKI, teve uma boa resposta. Respondeu bem à doença metastática e também respondeu bem à doença primária. E com 3 meses, o paciente voltou para poder definir a questão cirúrgica. Tá? E reduziu, né? Como eu falei, reduziu. O Rafa já tocou nesse assunto, mas eu gostaria de ver se essa redução, até que ponto que isso muda o plano cirúrgico, lembrando que esse paciente tinha uma linfonodomegalia. Matheus, o Rafa deu a questão técnica lá, mas isso você mudaria? Você fazia uma redução do seu plano cirúrgico a depender da redução do volume inicial da doença primária? Eu vejo, na verdade, que a redução da lesão pode dificultar, às vezes, a liberação do rim, né, de algumas estruturas adjacentes,
né? Mas não mudaria o planejamento cirúrgico prévio da lesão inicial, né? Até porque o linfonodo, né, ele às vezes está associado com um prognóstico até pior do que a doença metastática, né? Então, eu vejo que esse paciente, no caso, né, iria para nefrectomia com linfadenectomia. E o que isso aí a gente vai ter de dificuldade cirúrgica é uma coisa que a gente vai começar a ver mais por agora, né? Esses pacientes estão começando a chegar, né? Então, bem, assim, tive alguns casos, né, que surpreendentemente, né, o paciente da imuno, né, a minha visão dos pacientes que eu operei pós-imuno é melhor do que pós-TKI, né? Não sei se vocês tiveram já essa visão, né? Porque o paciente que fazia TKI primeiro e depois vinha para a cirurgia, ele era um paciente que tinha um plano cirúrgico pior do que os pacientes que eu operei agora de imunoterapia. Então, a minha visão é mais ou menos essa, manter o tratamento que tinha sido proposto inicialmente, né, caso ele tivesse ido para a cirurgia front. Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora com os procedimentos cirúrgicos, né, como é que isso aí vai desembolar. Muito bom. Não é só a dificuldade cirúrgica, né, que aumenta com a redução da massa também não, né? Tem correlação também com resposta completa, né? Então, quanto mais reduz, maior a chance de você ter resposta completa também, sabe? E uma coisa também, né? O fato de ser metastático não impede que a gente faça uma parcial, né? Se o paciente for factível, né? E aí entra o Alexandre também, que é uma coisa que se discute hoje também, né? Você pode consolidar ali com uma radioterapia, né? Que é... Consolidar em qual sentido o que você pensa, Alexandre? Uma resposta parcial, você deixaria de fazer a nefrectomia postergada e irradiar? Isso tem respaldo? Na literatura ainda não. Racional faz muito sentido, né? Os estudos que a gente tem publicado excluía paciente metastático, né? Porque basicamente está pegando estágio clínico 1, né? Que é o papel fundamental da SBRT. Mas a gente trata o oligometástase e o oligoprogressivo da mesma maneira. Então, se funciona, vai funcionar em tudo quanto é canto. Leandro, Oi, só Dani. pontuar também em relação a essa questão cirúrgica, a gente lembrar de suspender o TKI, né? Assim, a gente sabe que cada um tem uma meia-vida específica, mas no geral eles aumentam muito o risco de sangramento, dificultam a questão da recuperação do pós-operatório, não tem um ponto de corte ideal do tempo, não é só a meia-vida da droga, né? Em geral, a gente leva em consideração 2, 4 semanas de suspensão antes e pós-procedimento. A imuno não tem muito isso, né? Não é tão assim, dose dependente, acaba que a gente estimulou o sistema imunológico, os anticorpos vão estar ali circulando, mas a questão do TKI é sempre importante a gente lembrar de suspender com certo tempo antes. Excelente. Volney, esse paciente você encaminharia quando para o cirurgião de tórax? Você encaminharia? Ele teve resposta radiológica completa dessas lesões pulmonares? Talvez algum resquíciozinho que ficou, olhando retrospectivamente. Uma vez que iria fazer a nefrectomia, como é que você pensa com o pulmão? Só um adendo, Leandro, porque assim, naqueles estudos todos que eu não mostrei, o estudo que dá mais resposta no tumor primário foi o estudo do Pembro e do Levantinib. Então, assim, lógico que é uma combinação mais tóxica, mas se for um paciente jovem e a gente estiver considerando, né, fazer uma cirurgia depois do tratamento, eu acho que é uma opção legal da gente, um critério de seleção, né, quando você quiser uma resposta maior no tumor. Em relação ao pulmão, se for um nódulo pequeno, tudo, eu acho que eu preferia fazer uma SBRT, alguma coisa menos invasiva ali, porque acho que o resultado, né, em relação à cirurgia, o ganho, o risco-benefício é melhor, pensando Eu sou marido de radioterapeuta, né, então eu penso sempre na radioterapia também. Você toma um xingo lá em casa, né? Alvin, é possível irradiar esses nódulozinhos assim? Pulmão, nódulos pequenos? A gente tem uma resolução para lesões maiores que 0,5 centímetro, que é bem razoável. Na imagem que eu tinha visto, esse paciente complica um pouquinho, está pouco próximo da área cardíaca, mas a chance de pericardite sintomática é muito pequena ainda. Então, é algo que dá para encarar com tranquilidade. Paulinho, do ponto de vista de biomarcador, cara, tem alguma perspectiva que você enxerga hoje para rim, alguma coisa que a gente pode ficar mais atento aí com biologia molecular? Acho que para adotar a curto prazo, não.